Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre um tema bastante interessante e que toda a humanidade persegue: a felicidade. Ou melhor, como encontrar felicidade? Qual a receita da felicidade? Então vamos falar como elaborar essa receita da felicidade. No dicionário, felicidade é definida como a qualidade ou estado de feliz de uma consciência plenamente satisfeita, satisfação, contentamento, bem-estar. E nós nos cobramos muito para ter essa felicidade, nos cobramos por resultados na vida pessoal e na carreira. E por vezes, nessa ansiedade de buscar esses resultados, deixamos escapar pequenos momentos de felicidades que a vida nos proporciona. E qual o conceito de felicidade dentro da psicologia? Segundo o psicólogo americano Daniel Gilbert, felicidade é a capacidade de imaginar um futuro satisfatório. Conseguir controlar nossas emoções pode promover a felicidade. Sendo assim, a felicidade pode ser vista também como a capacidade de se ter controle sobre a própria vida. Então, a gente vai vendo aqui que é possível promover a felicidade através do controle das nossas emoções, das nossas escolhas. E na filosofia, nós vamos ver que o grego Aristóteles, a felicidade diz respeito ao equilíbrio e harmonia praticando o bem. Para o grego Epicuro, a felicidade ocorre através da satisfação dos desejos. E nós também percebemos isso. Tudo aquilo que a gente deseja e consegue conquistar, a gente se diz feliz, estado de felicidade. Mas o que verdadeiramente podemos chamar de felicidade? A felicidade pode ser descrita por uma sensação de bem-estar, influenciada por motivos diversos. Momento durável de contentamento ou satisfação, em que a pessoa se sente completamente realizada. Um momento em que não existe nenhum tipo de sofrimento. Ou seja, felicidade anda do lado oposto do sofrimento. Então, se você não tem sofrimento, você está feliz. Será que é sempre assim? Ou será que é possível, mesmo estando em momento de sofrimento, ainda assim experimentar algo que lhe cause prazer, que lhe dê felicidade? Desde os tempos remotos, na própria origem da humanidade, nos momentos iniciais da jornada do homem para o reino hominal, o espírito encarnado já busca vencer a dor e as vicissitudes, as angústias e os medos, buscando tranquilidade e segurança. Então, essa busca incessante, essa busca do homem por estar vivendo momentos tranquilos, com serenidade, já vem desde os primórdios. Então, o que a gente deseja sempre é se livrar das angústias, se livrar dos medos. O que a gente busca é essa segurança e tranquilidade. E essa tranquilidade, essa segurança também pode ser considerado, pode receber o nome de felicidade. E dentro dessa busca sempre se teve, sempre se tentou encontrar o conceito que podia definir a felicidade. Então, por conta disso, nós vivemos tentando definir esse sentimento, tendo ele passado pelas mais diversas ideias e jamais tendo obtido em sua plenitude pelos habitantes da Terra.
Porque a felicidade, como a gente deseja, como a gente imagina, que é a ausência de problemas, de dores, de angústias, de medos, não existe no planeta em que vivemos. Pode existir em planetas mais evoluídos, mas no nosso momento evolutivo, dentro de um planeta de provas e expiações, então essa felicidade plena ainda não existe. Na Grécia antiga, surgiu a ideia de que felicidade se nutre pelo belo através da cultura do espírito. Epicuro, filósofo grego do período helenista, acreditava que a chave da felicidade é a sabedoria. Concordo com ele. Sócrates, no momento final da sua existência, afirmou: o homem não são as suas vestes, o seu invólucro, mas o seu espírito. E nós sabemos que além das vestes, o que verdadeiramente importa, né, deixando o invólucro de lado, é o espírito. Então a felicidade ela deve estar pautada na questão espiritual, dentro da espiritualidade, do espiritualismo, a gente consegue mais facilmente experimentar o estado de estado de felicidade, ter essa tranquilidade, essa harmonia, essa segurança interior. Posteriormente, o ideal epicurista sofreu violenta transformação, passando essa escola a representar um conceito deprimente da expressão gozo, posse, prazer sensual. Os continuadores desse filósofo do Epicuro fixaram o epicurismo nas lutas pelas propriedades, ensinando que o homem somente experimenta a felicidade quando pode gozar, seja através do sexo desgovernado ou mediante o estômago saciado. Fomentaram a máxima: possuir para gozar, ter para sobreviver, esquecidos de que a posse possui seu possuidor, não poucas vezes atormentando-o por fazê-lo escravo do que tem. Esse conceito permanece até hoje para muitos como sinônimo de felicidade. Dentro da busca da felicidade, boa parte da humanidade pauta essa felicidade no ter bens, no desfrutar dos prazeres carnais, dos prazeres materiais. Então, quanto mais abundante forem os seus teres, os seus pertences, as suas posses, as suas conquistas materiais, mais ele atribui a isso a felicidade. Então, ainda hoje, nós vivenciamos muito isso, né? A alegria, a felicidade, o êxtase está voltado para as questões materiais, né? As posses. Então é o ter. Para ser feliz eu preciso ter, quando deveríamos pensar diferente. Para a felicidade depende de sermos. Então é interno, é interior, é de alma. Muitos cultivam a convicção de que a felicidade é ter uma vida tranquila, sem problemas. São os desafios que nos movem. São eles que nos fazem levantar pela manhã e sair em busca do pão de cada dia. Então, no momento que a gente compreende que ser feliz, que a felicidade não está em levar uma vida sem problemas, sem adversidades, a gente está se enganando,
porque os desafios, os problemas que a vida nos apresentam é que fazem com que a gente avance, que a gente progrida. O excesso de tranquilidade nos paralisaria de vez. E essa tranquilidade permanente nos torna pessoas desinteressadas em aprender e progredir. As dificuldades têm como função educativa e, se bem aproveitadas, tornam-se lições de valor incalculável. Como conseguiríamos desenvolver a compaixão sem a compreensão? E a gente só alcança a compreensão quando a gente experimenta momentos de dores, de dificuldades, e é aí que a gente cresce, que a gente evolui. Então, com esse aprendizado das lutas que a gente precisa vencer, dos desafios que a gente precisa enfrentar, a gente desenvolve a compaixão, porque a gente já tem a compreensão de que todos nós passamos por momentos de dificuldades e que todos nós precisamos da ajuda do próximo, assim como o próximo também precisa de nós. Então é uma somatória essa caminhada de um momento eu ajudo, num outro momento eu sou ajudado. Então assim a gente vai construindo avanços e progressos na nossa caminhada, e são esses avanços, essas conquistas, essa consciência de ter avançado e de ter superado que vai nos proporcionando momentos de felicidade. E Jesus já dizia que a felicidade não é desse mundo. Não é desse mundo porque nós ainda estamos num planeta de dores, de aflições, de guerras, de muitas situações conflituosas. Então, por conta de tudo isso que existe no nosso momento evolutivo, na qualidade evolutiva do planeta, então a gente não consegue ter essa felicidade que a gente tanto deseja. E como Jesus diz que existem muitas moradas na casa do Pai, é provável que numa dessas moradas os seres que lá existem já tenham ultrapassado esse momento, essa necessidade do sofrimento, então já vive de forma mais plena, com mais tranquilidade, com mais conhecimento, com mais desapego, né, dessas necessidades pequenas e desnecessárias, né? Porque nós sofremos muito, porque nos apegamos a coisas que são dispensáveis. Então, não significa que a gente não possa usufruir de tudo o que a matéria pode nos proporcionar. Tudo que o dinheiro, que a matéria, o conforto material, ter uma vida mais confortável, com mais fartura, não tem nada de errado. O grande problema é quando a gente atribui a isso a nossa felicidade e nos escravizamos a essa situação de acúmulo de bens materiais. Esse é o grande problema que a gente precisa compreender. A gente pode usufruir de tudo o que a matéria nos disponibiliza. Temos todo o direito de usufruir do conforto que a matéria nos proporciona. Não tem nada de errado. Só precisamos ter esse cuidado. E o Espiritismo ainda nos mostra, assim como Jesus disse, que a gente ainda não está preparado para essa felicidade que a gente tanto busca. Então, tanto antigamente como hoje em dia, nós encontramos relato da falta de perspectiva, de um vazio presente nas pessoas que, independente de sua condição social, das suas posses, do modo de vida, voltado ao cultivo do prazer, as fazem sentirem tristes, longe da felicidade tão desejada. Então,
tanto em nós como em pessoas muito próximas, é possível perceber o vazio interior de tantas pessoas pela questão muito mais voltada para a falta de alguma coisa material, de conquistas materiais. Então o foco todo está fora das pessoas. Então quando o foco da felicidade está fora das pessoas, ela tende a se sentir triste, vazia e muito distante dessa felicidade desejada. Então nós vivemos num mundo, num planeta, né, de tecnologias que são apresentadas a cada dia, né, cada dia tem uma novidade, e de repente a gente começa a ser cobrado, né, pela mídia, pelo meio onde vivemos, de que a gente precisa ter tudo aquilo que a tecnologia nos apresenta. Tem alguma coisa errada de se utilizar da tecnologia que facilita a vida de todas as pessoas cada vez mais? Então hoje a gente está aqui falando através da tecnologia, que não faz tanto tempo que era impensável se fazer esse tipo de comunicação, se desenvolver esse tipo de trabalho sem estar presencialmente. Então, as vantagens da tecnologia têm que ser utilizadas sim, e nós precisamos fazer bom uso disso. O grande problema é quando a gente também se torna escravo. Por exemplo, as redes sociais, o aparelho celular. No momento em que eu não consigo me desvencilhar desse aparelho para poder experimentar a convivência com as pessoas, dentro de casa, na família, fica cada um sentado no seu canto, ou no seu quarto, um na sala, outro na cozinha, cada um fechado num acordo ali, numa ligação frenética com aquele aparelho. E aí a gente perde essas oportunidades de estar em contato com outras pessoas. A gente abre mão desse prazer de estar em contato com as pessoas, mesmo as pessoas que amamos. E também a gente não consegue usufruir o que está ao nosso redor. Por exemplo, a pessoa vai assistir um espetáculo, um show, um filme, e a pessoa não consegue desligar o telefone para poder curtir aquele momento, se desligar daquilo e curtir aquele momento. Então, as pessoas começam a se comportar, inclusive de forma deselegante e mal educadas, porque se a pessoa não consegue desligar o seu aparelho celular durante um espetáculo, durante uma exibição de um filme, termina tirando a concentração e atrapalhando quem quer participar, quem quer assistir, quem quer curtir aquele momento, porque aí o telefone começa a tocar, a pessoa atende, ou então entra a mensagem. Então tudo isso está mostrando que as pessoas estão ficando de uma forma tão egoísta e tão escravas dessa tecnologia, que elas não estão se dando conta de que estão perdendo a educação, estão se tornando incapazes de uma convivência social saudável. Então, temos muito disso. As redes sociais, as pessoas ficam de uma forma que elas não conseguem viajar, ir para um local onde não tenha cobertura de internet. Nós chegamos a esse estágio, estamos aprisionados de tal forma e escravizados que a gente não consegue simplesmente fazer uma viagem para um local isolado, porque começa a ter síndrome de abstinência da tecnologia. Então, quando nós vemos que ali isso tudo faz com que as pessoas sofram e se sintam cada vez mais vazias, mais distantes dessa tal felicidade, então é o momento da gente repensar. Se isso tudo me incomoda, eu utilizo, né? Isso me beneficia, a tecnologia me beneficia, mas eu não estou sabendo administrar essa tecnologia. Os bens materiais me dão conforto,
me proporciona um conforto para mim e para minha família. Se aquilo que eu tenho não é suficiente e eu acho que para ser feliz eu preciso ter muito mais, então está na hora de repensar que tipo de felicidade a gente está buscando. É a felicidade do ser ou a felicidade do ter? Sempre é tempo da gente parar e pensar. E a outra questão que tem trazido muitos problemas, desenvolvido muitas patologias, às vezes sérias e irreversíveis, é a questão da estética, da imposição da estética, porque nós temos uma mídia e uma sociedade que começa a impor modelos. Então, para você ser aceita, você precisa estar dentro daquele modelo pré-estabelecidos por alguém que definiu que ser belo, que ser bonito, que estar na moda é aquilo. Então as pessoas vão perseguindo aquele padrão de beleza, aquele padrão estético e fazem verdadeiras maluquices, barbaridades. Então às vezes traz danos do ponto de vista físico, financeiro e o pior deles, o mental, o emocional, o espiritual. Porque quando a pessoa não se aceita, ela não se aceita como ela é, ela busca algo para ser outra coisa, sempre do lado de fora, ela quer ser aceita, mas ela não se aceita. Então, no momento que tudo que eu faço é para ser aceita, eu começo a adoecer, porque eu não estou me aceitando. Se nem eu me aceito, como é que eu vou alcançar a aceitação das outras pessoas? Porque cada um está vivendo no seu mundinho e está todo mundo perseguindo essa aceitação, esse enquadramento nesse padrão estabelecido, e assim a gente vai vendo as pessoas todas muito esteticamente iguais e cada vez mais vazias interiormente, cada vez mais uma sensibilidade à flor da pele, onde você não pode falar qualquer coisa que você diga pode desencadear a Terceira Guerra Mundial. Você tem que estar sempre com receio, porque as pessoas não aceitam. Até uma brincadeira inocente, tem que ficar medindo as palavras o tempo todo. Então a gente está se permitindo uma fragilidade que só nos distancia da felicidade que a gente tanto deseja, porque a gente está fazendo o trilho para adoecer emocional, mental e fisicamente. E aí, quando numa das conversas de Jesus com Tadeu, Tadeu relata sobre a questão da felicidade. Então ele diz que gostaria muito de ser feliz, e aí Jesus pergunta a Tadeu: como verdadeiramente você se sentiria feliz, né? Qual seria, como é que ele descreveria, né, essa sensação, né, essa realização, né, possuidor dessa felicidade, essa felicidade permanente? Aí Tadeu responde para Jesus, né, que ele, para ser feliz, ele deseja alcançar a compreensão de todos. Já começa meio complicado, porque cada pessoa é uma individualidade. Então, para que eu possa alcançar a compreensão de todos, já fica bastante complicado, levando em consideração que somos todos imperfeitos. Nem Jesus conseguiu a compreensão de todos. Até hoje, muitas pessoas ainda não entendem Jesus, não aceitam o que Jesus pregou, o que ele trouxe para nós. E também o Tiago diz que, além de alcançar a compreensão de todos, ele queria que o próximo não o desprezasse e que ele entendesse que ele tinha intenções nobres e puras. Então, ele quer ser reconhecido, ele acredita que ele tem intenções nobres e puras. Mas será que ele consegue
mostrar isso para as pessoas? Porque quando ele diz isso, significa que ele não tem como mostrar isso para as pessoas e as pessoas não têm como penetrar e saber dessa verdade, né? Dessa pureza dele, né? E ele sabe que ele erra muitas vezes, né? Porque ele é humano. Mas ele ficaria muito contente se aqueles que convivem com ele o reconhecessem a sinceridade dele em mudar. Então, eu não quero fazer muito esforço, mas eu tenho vontade de mudar e eu quero que os outros percebam isso. É um desafio bastante complicado e que não é fácil a gente esperar que os outros nos compreendam e que entendam que a gente está se esforçando para mudar. A gente tem que se esforçar em mudar e as pessoas vão perceber isso, né? Ele gostaria, para respirar aliviado, poder confiar nos semelhantes e receber dos semelhantes a consideração que ele se sente credor. Nós somos assim também como o Tiago, né? Nós queremos que as pessoas nos reconheçam como pessoas maravilhosas. Olha como eu sou maravilhosa. As pessoas têm que reconhecer isso em mim. As pessoas têm que valorizar isso que eu imagino ser credor, né? Dessa pureza, dessa vontade de melhorar. Então, a gente não está se esforçando para ser melhor e deixar que os outros percebam que nós mudamos, que nós melhoramos. E muitas vezes a gente muda, a gente melhora, a gente se transforma e muita gente que está próximo da gente não percebe. Muitas vezes quem está muito distante, que a gente não faz nem ideia, é que percebe que a gente avançou, que a gente mudou, que a gente fez algum esforço e essas pessoas percebem. E quem está muito próximo não percebe nada. É como os pais. Ele, por estar convivendo, né, com a criança, né, ele não percebe que aquela criança cresceu. Ele continua vendo como um bebê. Por quê? Porque está muito próximo. Só quem está fora consegue ver. Mas nós temos, na maioria das vezes, pela nossa imperfeição humana, essa pretensão de que os outros nos compreendam, que os outros nos aceitem, que os outros sejam bonzinhos com a gente, que nos dê o tempo que a gente acha que merece. A gente não quer fazer muito esforço para conquistar essa confiança e esse respeito do próximo. Então, querer ser respeitado por todos e que não seja tratado com indiferença, né, por outras pessoas, isso também está muito longe do nosso alcance. Somos todos imperfeitos, todos nós temos o nosso egoísmo, os nossos sonhos, os nossos desejos, nossas fragilidades, todos nós. Então, querer cobrar do outro que ele me aceite como eu sou é complicado. Eu tenho que me adequar, me mostrar o melhor que eu puder de mim, para que a outra pessoa compreenda. Mas nem sempre isso acontece, e nós sabemos disso. Aí às vezes a gente se queixa, eu fiz tudo o que eu podia, eu ajudei, eu fiz. No momento em que a gente está fazendo isso e está reclamando o que fez, significa que a gente queria reconhecimento. E também não tem nada de errado querer ter reconhecimento de alguma coisa que a gente faz. A gente só precisa ter o cuidado de não sofrer, de não cair em depressão, porque o nosso esforço não foi reconhecido. A gente precisa aprender a trabalhar isso, é a tal resiliência. Vamos fazer? Vamos. Teve reconhecimento? Maravilha. Não teve? Paciência. E nós precisamos sim de reconhecimento, é muito bom, nos impulsiona quando a gente faz e alguém percebe, quando aquilo que a gente fez com amor, de forma despretensiosa, olha, vou fazer porque é o que eu posso, está ao meu alcance, eu vou fazer, vou me colocar à disposição. Então, quando alguém reconhece isso, opa, que bom, então aquilo que eu fiz foi bacana, vou continuar fazendo. Vou me melhorar, vou me aperfeiçoar. Não tem nada de errado. Às vezes tem o falso moralismo de que, olha, não deve elogiar, não deve aplaudir, que é para a pessoa não ficar vaidosa. Isso é demagogia. Não tem nada de errado você
elogiar alguém que fez algo bacana, alguém que foi tocado por algo que você disse ou pelo que você fez e a pessoa se sentiu melhor, se sentiu reanimada e tudo. O que tem de errado nisso? Nada, vamos parar de demagogia. Sim, é bom quando alguém chega pra gente e diz, olha, estava precisando ouvir aquilo que você falou, me fez tão bem, olha, aquilo assim que você fez, ai, me deixou, mexeu comigo, eu fiquei me sentindo melhor. Isso é ótimo. Se alguém acha que merece aplaudir você por algo que você fez, que você disse, ótimo, receba. A gente só não pode ficar esperando que todo mundo o tempo todo faça isso. Mas se vier o elogio, se vier o aplauso, vamos receber sim e vamos deixar vibrar na alma, não para nos colocarmos como superiores ou melhor do que os outros, não, mas como instrumento, aí você se perceber como instrumento, que aquilo que você fez, aquilo que você disse, proporcionou algo de bom para alguém, animou ou reanimou alguém, acendeu ou reacendeu a esperança e a confiança de alguém. Isso é muito importante quando esse elogio, esse aplauso vem para despertar em mim a minha condição de instrumento, de parceiro da vida, né? Que eu posso fazer algo. Então, quando o Tiago fala tudo isso para Jesus, aí Jesus disse sim, que ele pode desejar tudo isso, né? Para ser respeitado, ele precisa respeitar, né? Muitas vezes a gente meio que dá uma derrapada, né? A gente quer o respeito, mas a gente não quer respeitar. A gente quer ser aceito, mas a gente não aceita os outros. A gente não quer ser discriminado, mas a gente discrimina. Então, precisamos fazer esse balanço. Quantas vezes por dia eu viro a cara para alguém apenas porque pensa diferente de mim? Então, se alguém pensa diferente de mim, é um ser inferior e eu sou superior. Nós agimos dessa forma, cruel com o outro. O outro não pode pensar diferente de mim. O outro, por ter uma religião diferente da minha, eu não vou levar a sério, eu não vou ouvir o que tem para dizer. Então a gente vive cometendo pequenas e grandes segregações o tempo inteiro, mas a gente quer ser feliz, fazendo muitas vezes com as nossas atitudes e as nossas palavras com que o outro caia em depressão, com que o outro desista de viver, com que o outro se desanime na caminhada e estacione na sua escalada evolutiva. Então, precisamos ver isso. Buscamos a felicidade, mas precisamos ver como é que nós nos comportamos em relação ao outro. Quantas vezes estamos segregando pessoas pelas suas escolhas, pelo seu modo de pensar? Não somos santos, somos imperfeitos. Então, se somos imperfeitos, precisamos ter uma dosagem tolerável de crítica. A nossa crítica vai ajudar o outro? Vai levar benefício para o outro? Vai trazer mais crescimento e evolução espiritual e moral para mim? Então, todas as vezes que pensarmos em pisar no outro, em virar cara, em achar que o outro é menor porque pensa diferente, vamos imaginar que nós estamos trilhando uma estrada e que a gente precisa evoluir. E a diferença do outro pode ser o grande diferencial no nosso crescimento. Então, como o tema de hoje é a receita da felicidade, então aproveita aí, pega o papel e a caneta e vamos anotar a receita da felicidade. Ela existe. Vamos ver os ingredientes. Primeiro, perdoar
nós mesmos. Nós nos culpamos por nossos erros e fracassos. Se eu não consigo me perdoar, como é que eu vou perdoar o outro? Segundo, explorar e experimentar o novo. Vamos experimentar novas vivências. Ao invés de segregar e discriminar o outro, vamos aproveitar o que ele conhece de diferente de nós para que a gente possa conhecer outras coisas, ter outras experiências. Tudo isso nos agrega. Pode ser que a gente experimente e não goste, mas não custa experimentar, conviver com outras pessoas que pensam diferente de nós, saber exatamente como ela se sente pensando daquela forma. Não é para julgar, porque nós não gostamos de ser julgados, nós gostamos de julgar. Então vamos experimentar sem julgar, nos colocarmos no lugar do outro, pensar como o outro. Vamos experimentar o que ele faz, o que ele diz, como é que ele se sente, da forma como ele pensa, como é que ele influencia naquele ambiente que ele vive, como é que é o crescimento de quem está em volta dessa pessoa. Terceiro, uma coisa importantíssima, mas que muitos de nós desprezamos: fazer uma atividade física e criativa. Vamos fazer isso porque traz bem-estar para a nossa saúde, para a nossa mente, porque quem pratica atividade física se desliga momentaneamente dos problemas, de situações nada desagradáveis. Então esse momento pode fazer toda a diferença e fazer atividades criativas, aprender, dançar, uma outra atividade em grupo, inclusive com aquelas pessoas que a gente muitas vezes tem dificuldade de convivência, que a gente discrimina porque pensa diferente da gente. Vamos conhecer o que ela faz para poder se sentir feliz, para se sentir incluída. Vamos experimentar e vamos simplificar a vida. Vamos aproveitar os momentos simples. Uma caminhada sem compromisso, sem chave, sem celular, sem bolsa, sem carteira, sem nada, para contemplar o que tem ao redor. Quantas vezes o trajeto que nós fazemos de casa para o trabalho, de casa para o templo, de casa para a escola, e a gente não percebe o que está em volta, o que acontece em volta. Então, ter esse olhar, ter essa simplicidade, andar descalço, gostar de estar em ambientes sem ostentação, vivendo de forma mais harmônica, em contato com a natureza, aprendendo a ver essas pessoas que abraçam as árvores, que conversam com as plantas, tudo isso vai fazendo da gente pessoas com um espírito mais leve, mais sereno, mais aproximando da felicidade, que são esses momentos delicados, essas coisas simples, é que realmente garante felicidade. É aquilo que faz nosso olho brilhar, que arranca uma gargalhada, que dá um suspiro profundo. É isso que é a felicidade. E vamos precisar aprender a controlar os nossos impulsos. Esse é o quinto ingrediente da felicidade. A gente não precisa ter tudo no momento em que a mídia impõe e que os fabricantes colocam no mercado e dizem: você não precisa ser o primeiro a ter. Se vier a necessidade real de ter, ótimo, mas não pelo impulso, porque eu tenho que estar na moda, eu preciso ser aceito, eu preciso postar na rede social que eu acabei de comprar o celular mais moderno que foi lançado. Isso vai trazer felicidade momentaneamente, porque se lançarem outro celular, o seu vai estar defasado. Então a gente precisa não estar tão apegado assim, dessa forma. Fazer e manter amizades construtivas. Tanto fazer novas amizades, nos permitir conhecer novos amigos, em especial aqueles dentro daquele núcleo, daquele grupo, daquele segmento que a gente acha que é inferior porque pensa diferente de nós.
De repente tem pessoas ali fantásticas, com conteúdo maravilhoso para transmitir, com o coração aberto para ajudar, né? Para estar junto, para somar, para agregar valores. Vamos beber dessa fonte também, né? Nos desarmarmos para nos aproximarmos dessa fonte maravilhosa. E amizades construtivas, inclusive resgatando aquelas pessoas que a gente meio que se distanciou por um motivo ou por outro. Vamos tentar trazer de volta para perto de nós, vamos nos aproximarmos, vamos buscar de novo, que isso faz bem para a alma. Relembrar momentos que a gente viveu, bobageira que se falou, um monte de coisa que era maravilhoso quando estávamos juntos, e de repente aquilo ficou para trás, ficou no passado. Vamos resgatar, que isso faz bem para a alma. E o último item dessa receita é ser bom consigo mesmo e agradecer. Agradecer sempre, porque nós estamos trilhando ainda essa caminhada. Temos muito para aprender, temos muito para fazer, temos muito para contribuir, temos muito para receber. Só depende de nós. Então, repetindo o que Jesus disse para Tadeu, se você procura a alegria e a felicidade do mundo inteiro, proceda para com os outros como deseja que os outros procedam para com você. E muito em breve estenderemos na terra as glórias do paraíso. E é assim que nós encerramos o nosso trabalho de hoje, pedindo ao nosso irmão e mestre Jesus que não desista de nós, que esteja sempre por perto e que mande seus auxiliares para nos incluir em mudança de comportamento, e que a gente possa estar de coração aberto, com o espírito leve, para poder aceitar essas sugestões dos amigos que estão próximos, tentando nos ajudar e sempre nos acolhendo apesar da nossa rebeldia. E com a prece que o Mestre nos ensinou, vamos encerrar o nosso trabalho. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em novas tentações, mas livrai-nos, Senhor, de todo o mal. Que assim seja. Que Jesus nos proteja, nos ilumine e abençoe hoje e sempre. Assim seja.